Voltamos a falar das boas notícias internacionais que o Brasil recebeu hoje com a elevação da nota do nosso país pela Agência de Classificação de Risco Fitch. Nós preparamos um gráfico detalhando o que muda a partir de agora e em que patamar o Brasil se encontra. Como a gente vê aqui na tela, a classificação, a escala de classificação de crédito da Fitch vai de AAA até a letra D, ou seja, a mais positiva e a D menos positiva. Além disso, a agência utiliza símbolos de mais, A mais, ou menos, A menos, BBB mais, BBB menos, para indicar diferentes probabilidades de inadimplência. Entre AAA e BBB está enquadrado o chamado grau de investimento, termo usado para definir que um país ou instituição está em condições de receber investimentos. Já entre BB, onde o Brasil está, e D, está o nível do grau especulativo, uma classificação dada às empresas e governos que apresentam um risco maior de dar calote. E é este ainda o atual patamar do Brasil. A relação que os investidores têm com as instituições que recebem essa nota não é exatamente de confiança e segurança, mas muito mais baseada em riscos altos e, consequentemente, maiores remunerações. No comunicado de alteração da nota do Brasil de BB- para BB, a Fitch disse o seguinte, abre aspas: o governo de esquerda de Lula advoga por uma mudança em relação à política econômica liberal dos governos passados. Entretanto, a Fitch acredita que o pragmatismo e o sistema institucional de pesos e contrapesos devem impedir mudanças radicais de macro ou micropolíticas. Fecha aspas. Sobre essa mudança, a gente fala ao vivo com o economista sócio da Seneca Evercore, Daniel Weinstein. Daniel, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Para nos ajudar a explicar essa reclassificação do Brasil pela Fitch. E eu começo perguntando a você, que impactos isso pode trazer para a economia brasileira? O Brasil já pode atrair mais dinheiro, capital internacional com uma decisão dessas, Daniel? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Márcio. Olha, são boas notícias. Acho que o Brasil tem dado boas notícias no plano econômico já há algum tempo. Eu diria que desde abril tem realmente sido uma guinada muito positiva que a gente tem vivido. A gente passou por momentos muito difíceis no início do ano. Acho que o ano passado, em particular, também foi bastante difícil, com muita volatilidade, receio sobre as bases democráticas, essa eleição, o que seria o novo governo. Os nossos anos eleitorais sempre o são. Mas o Brasil realmente, desde de que assumiu o governo Lula e principalmente o Haddad, o posicionamento que ele tem tido, a reforma que foi feita, obviamente, fiscal extremamente importante, o que a gente viu foi que a partir de abril a gente tem notado um nível de interesse de investidores estrangeiros muito alto. Investidores, inclusive, que ainda não estão no Brasil e começaram a olhar aqui como sendo realmente um porto interessante para atracar. Muita gente da Ásia, aí, do seu querido Japão, olhando, a gente tem 2 transações fazendo com japoneses, pessoal da China, Oriente Médio, enfim, a gente está vendo realmente o nível de interesse crescer. Você perguntou especificamente sobre o impacto do Fitch. Assim como foi, obviamente, o Moody's há um mês atrás, que já tinha dado essa melhora. Eu acho que isso é tudo uma consequência da série de fatores, da conjunção desses fatores positivos que a gente tem visto. Existe um mercado mundial de seguros para risco. Como você compra um seguro para o seu carro, e o investidor pode comprar um seguro para não receber um calote do Brasil. E o preço desse seguro reflete muito o que a gente está falando aqui. Em outubro, lá na véspera da eleição, o preço do Seguro Brasil dava mais ou menos um risco aproximado de 5% de que o Brasil poderia dar calote. Tá? A gente está falando como se fosse esse negócio de apostas online, né? Basicamente o investidor tem lá o preço dele, 5% que o Brasil poderia dar calote. Hoje esse valor está em 2,5%. Caiu pela metade.
Isso principalmente a partir de abril, quando passou a questão da crise do crédito mais acentuada que a gente teve, houve a aprovação das medidas realmente do arcabouço fiscal, houve a aprovação da reforma fiscal. O Banco Central tem sido responsável, obviamente a gente adoraria ver taxas de juros mais baixas, mas o Banco Central tem sido responsável, feito de certa forma a gente teve 2021 com a inflação muito alta e ele conseguiu realmente reduzir através de uma política monetária mais acirrada. Mas eu acho que a gente está realmente vendo a consequência de todos esses aspectos, fazendo com que as agências diminuem o risco. Agora, Daniel, esse trecho que nós destacamos há pouco do relatório da Fitch é bem interessante. Resumidamente, diz que Lula advoga por mudar a política liberal de governos passados, mas não vai conseguir. E o Brasil não verá mudanças radicais. Como é que você vê esse posicionamento da Fitch? Eu não concordo, assim, honestamente. Eu acho que o Lula é pragmático, a minha visão em relação a ele. Eu acho que o Haddad tem feito uma comunicação muito boa com o mercado. Eu não acho que o Lula quer fazer uma guinada, como a minha impressão, pelo menos. Eu acho, na verdade, ele quer ver o Brasil, ele sabe que para poder implementar uma política social, investir em educação, saúde, todos os aspectos que eu acho que nós brasileiros queremos ver e sabemos que ser tão importantes para o nosso desenvolvimento enquanto país, enquanto nação, precisa haver uma taxa de investimento estrangeiro alta, precisa haver um nível de crescimento importante e ele sabe que para isso precisa haver políticas econômicas parecidas com o que o Haddad tem sinalizado. Então eu não acho que ele não está fazendo por não conseguir, eu acho que ele está fazendo e está indicando o Haddad para fazer algo que é em linha com o aumento da capacidade do governo em investir em áreas que são tão queridas para ele e para todos nós. Agora, na escala que a gente acabou de mostrar, das classificações da Fitch, o Brasil ainda não aparece com grau de investimento. BB não é grau de investimento. Como é que se avança até uma nota melhor e quanto tempo isso pode levar, Daniel? Estamos a 2 passos do paraíso, né? Como diria na Blitz da nossa época. Basicamente, o que a gente precisa fazer é mais do que o que a gente está fazendo. Nossa dívida em relação ao PIB, né? O PIB sendo, obviamente, como se fosse o faturamento de uma empresa, o faturamento do Brasil, você pega o quanto que a gente tem de dívida, ele tem ainda 75%, comparado com a média de outros que têm o mesmo BB que a Fitch colocou, de 55%. Então, a gente está ainda muito mais endividado do que realmente outros países. Por outro lado, a gente tem uma série de fatores aqui, uma economia pujante, a gente tem realmente um mercado consumidor maravilhoso, acho que a gente está vendo já vários investidores realmente vindo para cá, o próprio real valorizando. Então, respondendo sua pergunta, eu acho que a gente precisa continuar com a reforma fiscal, a gente precisa continuar com a política monetária responsável, a gente deve ver reduções na taxa de juros, que vai ajudar a economia a crescer ainda mais. Eu acho que o arcabouço fiscal vai trazer uma tranquilidade realmente para que haja uma disciplina em relação à nossa parte orçamentária do governo. Se tudo for normal, como a gente está falando, eu não duvidaria da possibilidade de a gente estar voltando a um negócio grau de investimento em 2 anos, 3 anos, não é impossível. Daniel Weinstein, economista sócio da Seneca Evercore, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.